Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área é tão gritante, frustrante e é irritante e é tudo de negativo que eu decidi fazer um react aqui do final, tá? Não vou fazer um react de tudo aqui, né? Mas do final da... Qual que é o nome disso daqui mesmo? Coletiva de imprensa, né? Com o nosso querido Haddad, tá? E o título é o seguinte, hein? Haddad ao vivo, ministro fala à imprensa sobre a meta fiscal de déficit zero em 2024. Se liga... Vamos lá, a gente vai comentando. Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Fala, pô, o Haddad está virando. Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo... Depois de 10 anos, ele falou, tá? Então a gente tá falando lá de 2013 pra frente. Vou deixar bem claro o período, tá? Antes que comecem a culpar aqui, por exemplo, só os últimos 2 governos que não concordam com o mágico e mundo da fantasia PT, né? Enfim. Porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. É tão difícil que já tá mentindo e descumprindo promessa, né? Mas a gente vai chegar lá. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi... Não é? Será mesmo? Então a gente, de repente, teve redução de imposto? Será? É uma piada, né? Enfim. É frustrante. Beleza, vamos lá. Perdido, aquilo que foi erodido. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, é essa a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. A gente persiga. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. Agora culpou 2017. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira. Então a gente precisa saber do compromisso do governo nesse momento com a meta fiscal. A meta... Ó, voltou o assunto para a meta fiscal. O áudio ele é baixo mesmo, tá, galera? É o vídeo que eu achei aqui rapidinho antes da live. Zero do ano que vem está mantida, sim ou não? Olha como ele vai desviar da pergunta. Querida, e depois uma pergunta. Eu já te falei. Sim ou não? E a segunda tem um prazo, porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. Então, o prazo é até amanhã. O governo pretende fazer uma mensagem modificativa, alterando a meta? Eu soube hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E o que ele não respondeu a primeira, ele já foi direto para a segunda, né? E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da República. Eis o problema. Tem que ser validada pelo presidente atual. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro. Ó, alguém bem lá no fundo falou que quer saber da meta, a gente não, o Brasil inteiro. É que tá bem baixo, tá?
que da minha meta está estabelecida. A resposta dele começa agora. Tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Ou seja, virou equilíbrio fiscal agora, já não é mais déficit zero, hein? Tá vendo como saboneta aqui, hein? Político sabonete, hein? Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Agora ele começa a dar uma desviada e jogar a responsabilidade para 10 anos para trás. De novo, agora 10 anos, hein? Ninguém se importou com a decisão, as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Que é uma grande mentira, né? Que basta você pesquisar um pouquinho, você vai perceber que a reforma que tá rolando agora vem de anos atrás, né? Mas enfim, aí vai da boa fé e da boa vontade de quem quer se informar, né? Seu governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui. E continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. 10 anos ou 2017? Esse é nosso ministro da economia. Estou falando de uma coisa que aconteceu. Saudade das promessas do Paulo Guedes, né? Aquela semana que vem, que o Paulo Guedes falava, semana que vem. Saudade, né? 6 anos atrás. E que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. Ok? Acho incrível como a atual gestão esquece totalmente efeitos de uma pandemia e de uma guerra na Ucrânia. Esquece, não existe. É simplesmente assim. Inclusive, eles poderiam usar como justificativa também, né? Não é uma questão de culpar ou não culpar. Mas, assim, eles esquecem tudo isso só pra bater em governos anteriores. Esse é o problema. É impossível ouvir essa parte. Não captou nada de áudio aqui. Tá acabando, já vou deixar passar. A situação é desafiadora. Eu não estou... Nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas. A próxima é a 1185. O presidente Lira já se comprometeu com ela. Cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcela Aires da Reuters aqui. Perdão. Eu já pedi para a Receita reprojetar à luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo. Ela não consegue. Conforme eu disse, você tem que abrir praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está abatendo da base de cálculo do tributo. Uma fortuna, e você tem que saber por que isso está acontecendo. Ministro, eu insisto na colega dos meus... isso, não é uma coisa que... Olha agora, hein? Está declarada, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Oi, ministro, bom dia. Marcela da Reuters, eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você... Sim ou não? Não consegue responder. Não consegue responder. Já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor... Era só falar sim ou não, né? O senhor está tergiversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas... É uma sabonetada extrema, né? É político mesmo, né? E é engraçado que ele separa... É como se o Ministério da Fazenda fosse uma entidade à parte do Executivo, mas é o Executivo também. Mas ele fraseia de um jeito que parece que não faz parte, para tirar justamente o perigo de responsabilidade da boca dele, né? Precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, Obrigado, ministro, gente, do mercado
sobre leniência do Banco Central em relação... Aí deixou a jornalista falando sozinho. É isso, galera. Só queria fazer o react disso daqui, que é grotesco, gritante, absurdo. Deixe suas opiniões. Daqui a pouco tem live aqui no canal. Tamo junto. Partiu.